Quando eu desmaiei, não foi durante uma festa de família, mas sim no 7º mês de gravidez. E meu marido se recusou a chamar a ambulância por causa do conselho da mãe dele. Ela disse a ele: "Não precisa, filho, não chame." Ela finge. Quando recuperei a consciência, já estava sozinha em uma cama de hospital. Mas lá, descobri um segredo que deixou tanto a mim quanto aos médicos sem palavras. Nunca imaginei que um dia escreveria essas linhas. Mesmo agora, mais de um ano depois daqueles eventos, meus dedos tremem no teclado. Mas preciso contar essa história para finalmente me livrar do peso que esmaga minha alma todo esse tempo. Meu nome é Ana, tenho 32 anos e há 1 ano e meio eu me considerava uma mulher feliz. Tinha um marido amoroso, João, com quem estava casada há 5 anos. Um apartamento aconchegante em um bairro residencial de São Paulo, um bom emprego como editora em uma editora. Nós dois planejávamos um filho há muito tempo, e quando finalmente engravidei, pareceu um verdadeiro milagre. Nós dois queríamos essa criança, nos preparávamos para a chegada dela. Pelo menos, era o que eu pensava. A única nuvem no nosso céu familiar perfeito era a sogra, Dona Margarida. Desde o início do nosso relacionamento, ela deixou claro que eu não era boa o suficiente para o filho dela. Não bonita o bastante, não bem-sucedida o suficiente, não de uma família tão abastada quanto ela gostaria. Nos primeiros anos de casamento, ela sempre tentava se intrometer na nossa vida, criticando minha comida, destacando minha incapacidade de passar as camisas de João do jeito certo, insinuando que eu não era profissionalmente competente. Cada encontro nosso terminava com minhas lágrimas e uma briga com o marido, que defendia a mãe. Ele dizia que eu entendia tudo errado, que a sogra só se preocupava conosco, queria ajudar com conselhos. Com o tempo, aprendi a ignorar as alfinetadas de Dona Margarida. Apenas sorria em resposta aos comentários dela e tentava vê-la o menos possível. João, no entanto, continuava visitando a mãe toda semana, ligando para ela todos os dias. Essa dependência de um homem adulto pela mãe às vezes me parecia excessiva, mas eu tentava não focar nisso. Afinal, ele era um bom marido, atencioso, carinhoso, amoroso. Quando engravidei, o comportamento da sogra mudou. De repente, ela começou a demonstrar interesse por mim. Ligava para saber como eu estava, oferecia ajuda. Fiquei surpresa com a mudança. Mas João disse que a mãe dele estava simplesmente feliz em se tornar avó, que sempre sonhara com netos. Acreditei. Fiquei contente. Pensei que finalmente conseguiria me entender com essa mulher complicada. A gravidez corria normal, com o enjoo habitual no primeiro trimestre. Depois, uma leve anemia, mas os médicos diziam que era comum, sem motivos para preocupação. Continuei trabalhando até o 6º mês. Depois, tirei licença maternidade. João estava ao meu lado, cuidava de mim, ajudava em casa, ia comigo às consultas médicas. Nem sempre, na verdade. Em um certo ponto, ele começou a faltar a algumas visitas, alegando estar ocupado no trabalho. Não dei importância. O emprego dele era mesmo exigente. Contador em uma grande empresa, com horas extras constantes, relatórios, auditorias. No 7º mês, fomos convidados para o aniversário da minha prima Teresa. Não queria muito ir. Ultimamente me sentia mal, cansava rápido. Tinha tonturas, inchaços me incomodavam. Mas Teresa insistiu. Disse que fazia tempo que não me via com a barriga, que toda a família queria me parabenizar pessoalmente. João também pressionou, e eu acabei concordando. A festa foi em um restaurante perto de casa. Nada extravagante. Um jantar familiar com umas 15 pessoas. Pais, irmãs, irmãos, alguns amigos próximos. Tentei ficar discreta. Sentei em um canto, comi pouco, quase não bebi. Nem mesmo o espumante sem álcool me apetecia. João estava perto, mas se distraía o tempo todo com o celular, trocando mensagens com alguém,
sorrindo para a tela. Não perguntei com quem. Pensei que fosse com colegas de trabalho ou com a mãe. Eles se comunicavam muito. Cerca de 2 horas depois do início da festa, comecei a me sentir mal. Primeiro uma tontura, depois náusea, pontos pretos dançando diante dos olhos. Avisei João que não estava bem, que talvez fosse hora de ir embora. Ele dispensou a ideia, dizendo para esperar, que ainda nem haviam cortado o bolo. Fui ao banheiro, achando que lavar o rosto com água fria ajudaria. No caminho, cambaleava, precisando me apoiar nas paredes. No espelho, vi meu rosto pálido. Tentei respirar fundo como ensinaram nos cursos para gestantes, mas nada melhorava, só piorava. Com esforço, voltei ao salão. Me aproximei de João e sussurrei que estava péssima. Ele me olhou irritado. No meio da festa, com todo mundo se divertindo. Mesmo assim se levantou, pediu desculpas aos parentes, disse que precisávamos ir porque sua esposa grávida não se sentia bem. Na rua, melhorei um pouco. O ar fresco da noite clareou a mente. Mas a fraqueza persistia. A náusea aumentava. E ao entrar no táxi, os pontos pretos voltaram. Não lembro como chegamos em casa. Só recordo que subi as escadas com dificuldade. O elevador do prédio estava quebrado há 1 semana. No 3º andar, diante da porta, perdi o equilíbrio. Me agarrei ao corrimão para não cair. João, me ajuda. Estou mal de verdade. Chama a ambulância, por favor. Ele revirou os olhos, mas pegou o telefone. Nesse instante, o interfone tocou. João atendeu e ouvi a voz animada da sogra. Filho, sou eu. Resolvi passar aqui para ver como estão. 5 minutos depois, ela já estava no apartamento. Me viu deitada no sofá com os olhos fechados e franziu os lábios. Ah, Ana, de novo se sentindo fraca? Você dá muita atenção a esses desconfortos. Gravidez não é doença. Eu carreguei o João e trabalhei até o último dia. Cuidava de tudo em casa. E você já está de folga há 2 meses. Não respondi. Não tinha forças para discutir. Com Dona Margarida, era inútil argumentar. Ela sempre sabia mais que todo mundo. João contou à mãe sobre a festa no aniversário da minha prima, que eu passei mal, que pedia para chamar a ambulância. Ambulância? Para quê? Só para tomar o tempo dos médicos que salvam doentes de verdade. Isso é só cansaço, nada mais. Dá uma valeriana para ela, filho. Deixa ela deitar quietinha e passa. João obedeceu. Foi à cozinha buscar a valeriana e a sogra sentou ao meu lado no sofá, baixando a voz. Eu vejo o que você faz, Ana. Manipula meu filho. Usa a gravidez para prendê-lo mais. Mas não vai dar certo. Meu João é esperto. Ele entende tudo. Quis responder, mas uma nova onda de fraqueza me engoliu. Senti como se afundasse na escuridão. Braços e pernas dormentes. A última coisa que ouvi foi a voz dela. Não precisa, filho. Não chame. Ela finge. Acordei no hospital. Primeiro, vi o teto branco com uma rachadura como um raio. Depois, senti o cheiro típico de remédios, desinfetante e algo indefinível. Tentei levantar a mão e notei a soro conectado. Virei a cabeça. Ao lado da cama havia um monitor mostrando os batimentos cardíacos meus e do bebê. O meu era regular, calmo. O do pequeno, acelerado demais. Isso me assustou. Tentei me sentar. Logo apareceu uma enfermeira, uma moça jovem com rosto cansado, mas gentil. Calma, fique deitada. Como se sente? Onde estou? O que aconteceu? Quem me trouxe? Você está no hospital estadual, no setor de complicações na gravidez. A ambulância trouxe você. Seu estado era grave. Pré-eclâmpsia, pressão alta, risco de descolamento de placenta. Agora melhorou, mas evite se agitar. E o bebê? Está bem? O pequeno está resistindo, mas vocês 2 precisam de repouso e tratamento. O médico vem já e explica melhor. E meu marido? Ele está aqui? A enfermeira hesitou,
Desviou o olhar. Não, ninguém agora. Mas pode ligar para ele. Seu celular veio com você. Ela me entregou o aparelho. A tela rachada, linhas como teia de aranha. Mas funcionava. Desbloqueei. Vi chamadas perdidas de João, algumas mensagens. Abri. Ana, como você está? Escreve quando acordar. Desculpa, não posso vir agora. Mamãe disse que você precisa de paz. Visitas só pioram. Larguei o celular, fechei os olhos. Doía. Me sentia ofendida. Eu no hospital, em estado grave, com risco para o bebê, e o marido nem veio. E de novo a culpa era da sogra, manipulando João, e ele ouvindo ela em vez da esposa. 1 hora depois veio a médica, uma mulher de meia-idade, robusta, com cabelo curto e olhos atentos. Doutora Marina se apresentou. Bem, Ana, você nos deu um susto. Ainda bem que a ambulância chegou a tempo. Mais um pouco e as consequências podiam ser irreversíveis. Obrigada. Quem chamou a ambulância? Desmaiei em casa, João não quis chamar. Doutora Marina me olhou surpresa. Pelos registros, foi uma vizinha. Ouviu barulho no apartamento, depois gritos pedindo ajuda. Quando a equipe chegou, a porta estava aberta, você no chão, desacordada. Sozinha. Fiquei em choque. Então João e a mãe simplesmente foram embora, me deixando lá, no chão, grávida, em perigo? Não cabia na cabeça. Doutora Marina continuou. Agora sobre seu estado. Pré-eclâmpsia, complicação grave. Pressão alta, proteína na urina, inchaços. Sinais de que a placenta não funciona direito. Vamos monitorar, provavelmente até o parto. Se piorar, cesárea de emergência. Doutora, e o bebê? Está bem? Ela pausou, escolhendo palavras. O pequeno resiste, mas há sinais de hipóxia intrauterina. Falta oxigênio. É sério, Ana, fazemos o possível, mas prepare-se para tratamento longo. Sem nervos, sem estresse, pode agravar. Assenti, segurando lágrimas. Doutora Marina ficou mais um pouco, explicou o tratamento, respondeu perguntas. Ao sair, voltou de repente, sentou na beira da cama. Ana, não queria falar logo, mas você precisa saber. No ultrassom para checar o bebê, vimos algo estranho. São 2 fetos. Gêmeos. O mundo parou ao meu redor. Gêmeos? Mas como? Por que não disseram antes? Fiz ultrassons regulares. É o que chamamos de gêmeo oculto. Um pode se esconder atrás do outro, especialmente se no mesmo saco amniótico. Mas não é só isso, Ana. Um feto é menor, atrasado no desenvolvimento, problemas no batimento cardíaco. Vamos acompanhar, mas aviso, risco de um não sobreviver. A notícia me atordoou. Gêmeos. 2 filhos em vez de um. E um pode não sobreviver. Era demais, muita informação, muita emoção. Doutora Marina. Descanse, Ana. Volto depois. Se precisar, chame a enfermeira. Ela saiu e fiquei sozinha com pensamentos e medos. Gêmeos. E João nem sabe. Nem sabe em que estado estou, o que acontece comigo e com as crianças. Nossos filhos. Peguei o celular, liguei para o marido. Toques longos, depois secretária eletrônica. Deixei mensagem curta, contida. Disse que estava no hospital, estado sério, precisamos conversar. Depois liguei para minha mãe. Ela mora em outra cidade, a 400 quilômetros. Mamãe ficou chocada ao saber. Disse que vinha imediatamente, chegaria amanhã cedo. Depois chamei minha amiga Laura. Amigas desde a faculdade. Ela conhecia toda a história do meu relacionamento com João e a mãe dele. Laura ouviu, se indignou com o comportamento do marido e da sogra. Prometeu vir com coisas essenciais, escova de dentes, pente, roupas limpas. Tudo ficou em casa, e João nem pensou em trazer. À noite, tentei dormir, mas o sono não veio. A ala estava abafada, apesar da janela entreaberta. O monitor apitava baixo, registrando batimentos. 2 coraçõezinhos dentro de mim. Um ritmo forte, confiante. O outro fraco, irregular. Deitei com a mão na barriga, sussurrando. Aguentem, meus amores. Aguentem.
A mamãe está com vocês. Ama vocês dois. Farei tudo para ficarem bem. À noite, sonhei estranho. Na praia, olhando o horizonte, duas figurinhas pequenas. Elas acenavam, me chamavam. Tentava ir, mas pés afundavam na areia, imóvel. De repente, uma figurinha derretia, se dissolvia no ar. Gritava, estendia mãos, mas não salvava. Acordei suada. Fora já amanhecia. A ala quieta, só o monitor apitando. Ouvi o ritmo e gelei. Agora só um. Um, não dois. Apertei o botão da enfermeira várias vezes. Logo veio a enfermeira da noite, mulher mais velha com rosto cansado. O monitor, só um ritmo. Um, não dois. O que houve com meus filhos? Ela olhou o monitor, depois mim. Calma, Ana. Tudo bem. O segundo ritmo só não capta agora. Acontece. O bebê pode ter virado. Amanhã o médico faz ultrassom, checa tudo. Tente dormir agora. Precisa descansar. Mas não conseguia. Deitei olhando o teto, contando rachaduras, evitando pensar no pior. E se perder um bebê? E se perder os dois? Por que João não atende? Por que me deixou sozinha nesse momento? Pela manhã mamãe chegou. Parecia cansada da viagem noturna, mas feliz em me ver. Me abraçou, chorou. Depois perguntou sobre saúde, diagnóstico, prognóstico. Contei tudo. Sobre pré-eclâmpsia, gêmeos, risco para um. Mamãe chocada com os gêmeos, mas se controlou rápido. Não se preocupe, filha. Vai dar certo. Eu fico aqui, ajudo. E esse seu marido, vou dizer umas verdades quando vir. Deixar a esposa grávida sozinha nesse estado? Mãe, não. Não quero mais brigas. Não posso me estressar. Mamãe franziu os lábios, mas assentiu. Sempre respeitou minhas decisões, mesmo discordando. Logo veio doutora Marina. Examinou, checou pressão, ouviu batimentos pelo monitor. Observava ansiosa seu rosto, captando reações. O ritmo do segundo feto é fraco, mas existe. Vamos fazer ultrassom agora, ver detalhes. Me levaram ao ultrassom. Gel frio na barriga, movimento do aparelho, rosto tenso da médica no ecrã. Mal respirava, aguardando o veredito. Os dois fetos vivos. O primeiro normal, no prazo. O segundo atrasado, problema no fluxo da cordão. Mas luta, resiste. Vamos observar, fazer o possível. Expirei aliviada. Meus filhos vivos, os dois. Isso importava. De volta à ala, vi Laura lá. Trouxe essenciais, roupas, higiene, água, frutas. Me viu, correu abraçar. Ana, que susto você me deu. Não dormi a noite toda, preocupada. Sentamos às 3. Eu, mamãe, Laura. Conversamos, planejamos. Mamãe ficaria na cidade até o parto. Alugou quarto perto. Laura prometia visitas diárias, ajuda no que puder. E só João não aparecia. Não atendeu chamadas, não mandou mensagens, como se eu não existisse. Como se nossos filhos não existissem. À noite, quando mamãe e Laura foram, tentei ligar de novo ao marido. Desta vez atendeu. Voz tensa, distante. Ana, como você está? Desculpa não atender antes. Ocupado. Ocupado? Estou no hospital, grave. E você ocupado? Com o quê? Não começa, por favor. Trabalho mesmo. E mamãe adoeceu. Fui ver ela. Senti raiva borbulhando, mas lembrei aviso médico. Sem estresse. Respirei fundo. Tentei falar calma. João, complicação séria. Pré-eclâmpsia, pressão alta, risco para mim e bebê. E mais. São gêmeos. 2 filhos, não um. Silêncio na linha. Depois ele perguntou incerto. Gêmeos? Tem certeza? Por que não disseram antes? Expliquei gêmeo oculto, atraso de um. Riscos. João ouviu calado. Esperei reação, alegria, surpresa, preocupação, qualquer coisa. Vou amanhã, prometo. Desculpa, preciso ir. Mamãe chama. Desligou.
Olhei tela apagada, sentindo algo errado na reação dele, nas palavras, na voz. À noite, mesmo sonho. Praia, 2 figurinhas no horizonte, uma derretendo. Mas agora via rosto da outra, era João. Olhava o filho desaparecer, indiferente, impassível. Acordei destruída, com dor de cabeça. Pressão subiu, precisaram injetar. Doutora Marina, preocupada, disse que se continuasse, cesárea, mesmo prematuro. Risco para crianças, mas às vezes, único jeito salvar mãe e filhos. À tarde, mamãe e Laura vieram. Trouxeram frutas frescas, livros para não entediar. Mamãe contava da viagem, como se instalou no quarto alugado, planos para ajudar após parto. Laura compartilhava fofocas do escritório, tentava me animar. Sorria, assentia, mas pensamentos longe. Onde João? Por que não vem? Por que não liga? Até o fim do dia, nada dele. Não ligou, não escreveu. O ressentimento crescia, nó na garganta. Mamãe via meu estado, distraía, acalmava. Ana, não pense nele agora. Não pode se agitar. Pense nos pequenos, em como logo estarão juntos. Mas não conseguia evitar. Meu marido, pai dos meus filhos, me abandonou no momento mais duro. Por quê? O que acontece? Na manhã seguinte, durante a ronda, não aguentei. Chorei. Contei à doutora Marina sobre marido, medos, dúvidas. Ela ouviu atenta, sentou, pegou minha mão. Ana, não sou psicóloga nem conselheira familiar, mas como médica digo, seu emocional afeta o físico e o dos bebês também. Vejo que sofre. É compreensível, mas foque em você e nos pequenos. O resto, depois. Tento, de verdade, mas não paro de pensar por que ele age assim. O que fiz errado? Doutora Marina pausou, pesando-se dizia. Sabe, Ana, em 20 anos de trabalho vi várias situações familiares. Às vezes homens fogem das dificuldades, especialmente com problemas na gravidez, filhos doentes, nem todos prontos para carregar o fardo. Mas não é sua culpa. Nunca pense que fez algo errado. Palavras acalmaram um pouco, mas amargor ficou. Será João desses homens que fogem na primeira dificuldade? Não queria acreditar. Sempre me pareceu confiável, responsável. O que mudou? À tarde, de olhos fechados, tentando cochilar, porta abriu devagar. Pensei em enfermeira medindo pressão. Não abri olhos, mas senti cheiro familiar. João. Colônia misturada com cigarro. Abri olhos, ele na porta, hesitante, transferindo o peso de uma perna para outra. Buquê de rosas brancas, minhas preferidas. Oi, posso? Assenti, lidando com emoções contraditórias. Alegria pela vinda, raiva pela demora. João aproximou, pôs flores no vaso da mesinha, sentou na cadeira ao lado da cama. Parecia mal, pálido, olheiras, emagrecido. Desculpa não vir antes. Não conseguia. Tudo isso, inesperado, gêmeos, problemas na gravidez. Fiquei com medo, Ana. Medo da responsabilidade. Medo de complicações com as crianças. Olhava ele não reconhecendo. Onde o homem confiante com quem casei? Onde o João que prometeu estar junto na alegria e tristeza, saúde e doença? E você acha que eu não fiquei com medo? É meu corpo, João. São nossos filhos crescendo em mim. Filhos. Um pode não sobreviver. E eu em perigo também. Mas não posso fugir. Esconder. Fingir nada acontece. Preciso ser forte. Por mim, por eles. Por nós todos. João baixou cabeça. Evitou meus olhos. Eu sei. Entendo tudo. Fui fraco. Egoísta. Não pensei em você, nas crianças. Pensei só em mim, nos meus medos. Mamãe disse. Interrompi bruscamente. Mamãe? O que ela tem com isso? Foi ela quem disse para não vir? Para me deixar sozinha, desacordada no chão? Para não atender minhas chamadas? João ergueu olhos, neles confusão, culpa, medo. Ana, não?
Mamãe nada a ver. Ela só se preocupa. Com você, comigo, com as crianças. Com as crianças? Quais crianças? As que você abandonou? As que uma pode morrer a qualquer momento? As que você nem quis conhecer, não veio ao ultrassom, não ouviu os batimentos? Percebia que elevava a voz, que não podia me agitar, mas não parava. Tanto acumulado. Ofensa, medo, decepção. Ana, por favor, acalme-se. Não pode se estressar. Estou aqui, com você. Vai dar certo. Dar certo? O que, João? Que veio 2 dias depois de eu entrar no hospital? Que me deixou desacordada? Que houve sua mãe em vez da esposa? O que há de bom? Ele calou, sem resposta. Via que minhas palavras o feriam, que se envergonhava. Mas era pouco. Pouco demais após tudo. Nesse momento, a enfermeira entrou, viu meu rosto vermelho de raiva, olhou o monitor mostrando pressão alta, franziu a testa. O que acontece aqui? Ana não pode se agitar. E você, moço, melhor ir. Volte quando a paciente estiver mais estável. João se levantou, me olhou culpado. Vou amanhã, prometo. E te amo, Ana, de verdade. Saiu, e fiquei com sensação de algo não dito, não resolvido. Algo errado nas palavras dele, no comportamento, algo que não entendia. A enfermeira deu calmante, mediu pressão, balançou cabeça. Assim não, Ana. Precisa se preservar. Pelos filhos. Assenti. Fechei olhos. Ela tinha razão. Pensar nos filhos. Nossos com João. À noite, mamãe veio, viu flores, franziu lábios. Apareceu, hein? E o que disse para se justificar? Mãe, não começa, por favor, já é difícil. Mamãe amoleceu, me abraçou, afagou cabeça como na infância. Desculpa, filha. Só fico brava com como ele te tratou. Eu sei, também estou. Mas agora foco nas crianças. Saúde delas. Vida delas. Mamãe assentiu. Mudou o assunto. Contou sobre arrumar quarto alugado, falar com meu chefe, explicando a situação. Todos entenderam. Desejaram recuperação rápida. À noite, mesmo sonho. Praia. 2 figurinhas. Uma derretendo. Mas agora via a segunda. Não João. Era a mãe dele. Dona Margarida olhava o neto desaparecer. E no rosto, sorriso triunfante. Maligno. Acordei suada. Fora ainda escuro. Monitor apitava, mostrando batimentos. 2 ritmos. Um forte, outro mais fraco, mas estável. Meus filhos vivos. Os 2. E eu devia fazer tudo para manter assim. Pela manhã, doutora Marina veio. Examinou, checou indicadores. Pressão estabilizou. Bom. Mas continue tratamento. Repouso absoluto. Sem agitações, Ana. Importante. Doutora, há chance de ambos sobreviverem? De ficarem bem? Doutora Marina pensou. Respondeu honesta. Sempre há chance. O primeiro normal, provavelmente bem. Com o segundo, mais complicado. Pequeno, fraco. Problemas no fluxo. Mas crianças surpreendem. Às vezes, os mais frágeis são os mais resistentes. Então, sim, chance existe. Mas prepare para tudo. Assenti, entendendo que não há garantias totais. Ninguém dá. Mas chance existia, e eu me agarraria a ela. À tarde, João veio. Sem flores, mas com sacola de frutas e sucos. Parecia melhor que ontem, mais composto. Calmo. Oi, como se sente? Melhor. As crianças bem, dentro do possível. Ele assentiu, sentou, pegou minha mão. Dedos frios. Tremiam levemente. Ana, quero me desculpar. Por tudo. Por não estar aqui quando entrou no hospital. Por não atender chamadas. Por te deixar no apartamento. Calava, esperando continuação. Sentia que não era tudo. Pânico quando desmaiou, não sabia o que fazer. Mamãe disse não precisar ambulância, que era cansaço, para te deixar descansar. Acreditei. Ela é minha mãe, sempre confiei. Depois fomos embora. Mamãe disse para acompanhá-la,
que você acordaria logo. Ouvia, incrédula. Foram embora. Me deixaram desacordada, em perigo. Porque a mãe dele disse. Porque ele, homem adulto, marido, futuro pai, seguia cegamente ordens da mamãe. E não pensou voltar, checar se eu estava bem, se o bebê ok. João baixou olhos. Pensei. Mas mamãe disse que pareceria desconfiança nas palavras dela, que voltar seria ofensa para ela. Ofensa para ela. E eu, grávida, desacordada, em risco. Isso não importava. João, entende o que podia acontecer? Eu podia morrer. Nossos filhos podiam morrer, porque você ouviu sua mãe. Não razão, não consciência. Ele assentiu, ainda sem me olhar. Eu sei, e não peço perdão, porque isso não se perdoa. Só quero que saiba. Reconheço culpa. Tentarei mudar. Por você, pelas crianças. Olhava ele, sentimentos misturados. Raiva, decepção, pena. Homem adulto se comportando como criança, incapaz de enfrentar a mãe, de decidir sozinho. João, não sei se esquecerei, perdoarei. Talvez com tempo, mas esquecer, não. Agora foco nas crianças, saúde delas, minha também, resto depois. Ele assentiu, entendendo que era o máximo agora. Entendo, e estarei ao lado, prometo. Virei todo dia, ajudo no que puder, e falarei com a mãe. Explicarei que ela erra, que não pode se intrometer na nossa vida. Sorri fraco. Quantas vezes ouvi isso? Falarei com a mãe, explicarei, mudará. E nada mudava. Ele quis rebater, mas a enfermeira entrou com um novo soro, comprimidos. João se levantou, beijou minha testa. Vou amanhã. E te amo, Ana, de verdade. Saiu, sensação de algo não dito novamente. Algo que explicaria tudo. Enfermeira instalou soro, deu comprimidos, checou o monitor. Tudo bem, Ana. Os dois pequenos resistindo, especialmente o segundo. Indicadores melhoraram. Sorri. Boa notícia, primeira em tempos. À noite, mamãe e Laura vieram. Trouxeram caldo de galinha caseiro em garrafa térmica, salada de frutas, revistas novas. Mamãe contava planos próximos. Laura atualizava sobre novidades do escritório. Ouvi, sorria, mas pensamentos longe. Sobre João, palavras dele, promessas. Quando foram, peguei celular, chequei e-mail. Há tempos não via, deviam acumular mensagens. Trabalho, pessoal, spam. Apagava desnecessárias, respondia importantes. De repente, vi algo estranho. Na lixeira, e-mail de João, mas não lembrava dele me escrever por e-mail. Usávamos telefone ou apps. Abri, congelei. Não era para mim. Era para outra pessoa. Mas por que na minha conta na lixeira? Lembrei. Meses atrás, João pediu meu laptop. O dele quebrou. Precisava enviar documentos urgentes. Dei senha do e-mail, ele enviou. Deve ter esquecido sair. Depois, enviou isso pensando no e-mail dele. Percebeu o erro, apagou. Mas não sabia que apagados vão para a lixeira. Li, e com cada linha o chão sumia. Querida Natália, não tiro você da cabeça desde nosso último encontro. Tudo que falamos, sonhamos, parece tão certo, tão real. Sei que sou covarde com Ana. Sei que devo contar a verdade. Mas agora, grávida, impossível. Mataria ela, mataria a criança. Falei com mamãe. Ela acha que devo ficar com Ana até o parto, checar se o bebê bem, depois podemos ficar juntos. Você e eu. Como sonhamos. Te amo, Natália. Mais que a vida. Logo, logo, nada nos separará. Beijos. Seu J. Lia e relia, descrente. João me trai. Com uma Natália. E a mãe sabe. Apoia. Aconselha ficar comigo só até parto. Depois, me largar com criança. Com crianças, que ele nem sabia quando escreveu. Data: 3 meses atrás. 4º mês de gravidez.
Quando planejávamos futuro, escolhíamos nome, discutíamos quarto infantil. E ele mentia, traía, planejava me deixar. Senti náusea, tremor, de raiva, dor, traição. A pior, mais baixa traição. Precisava falar com alguém. Dividir descoberta, dor. Não mamãe. Ela não se controlaria. Iria confrontar João. Nem Laura. Emocional demais, falaria demais. Precisava alguém sábio, calmo, racional. Apertei o botão da enfermeira. Minuto depois veio enfermeira da noite. Mulher mais velha com olhos bondosos. Desculpa, pode chamar doutora Marina. Se ainda no hospital? Ela na sala preenchendo papéis. Chamo já. Minutos depois, doutora Marina veio. Parecia cansada, mas preocupou com meu estado. Ana, o que houve? Se sente mal? Dói algo? Não. Fisicamente ok. Mas descobri algo. Não sei como viver com isso. Entreguei celular com o e-mail aberto. Ela leu, franziu testa, olhou a mim. Olhos com empatia, compreensão. Ana, não sou psicóloga, nem conselheira familiar. Sou médica. Mas como mulher, digo, acontece. Homens podem ser fracos, covardes, egoístas. E pelo e-mail, seu marido é assim. O que faço, doutora Marina? Grávida, hospital, complicações, gêmeos, um em risco. Descubro que marido trai. Planeja me largar após parto. E a mãe dele sabia. Apoiava. Doutora Marina suspirou. Sentou na beira da cama. Agora pense só em você e nas crianças. Saúde de vocês. Feasto quando parir. Recuperar. Pronta para decidir. Mas como? Como fingir nada aconteceu, após saber? Difícil. Muito. Mas deve. Pelas crianças. Elas inocentes. Não devem sofrer porque o pai é como é. Entendia que tinha razão, logicamente. Mas emocionalmente queria gritar, chorar, quebrar tudo. Queria ligar para João agora, despejar o que penso dele. Traição. Planos. Doutora Marina, como lendo pensamentos, balançou cabeça. Não faça, Ana. Não agora. Espere parir, estar segura. E as crianças também. Depois decida como viver. Com quem? Assenti. Lágrimas rolando. Ela tinha razão. Agora, prioridade crianças. Saúde delas. Vida. Resto espera. Doutora Marina deu calmante, ficou até eu começar a dormir. Último que lembro antes de cair no sono, palavras dela. Você forte, Ana. Vai conseguir. Vai sim. À noite, praia de novo. 2 figurinhas no horizonte. Mas agora não derretiam, não sumiam. Firmes, confiantes. Chamavam. Eu ia. Areia não prendia pés. Ia leve, livre, aos meus filhos. Só aos meus filhos. Pela manhã, acordei com sensação nova, sabendo o que fazer. Não agora, como doutora Marina aconselhou. Agora foco nas crianças, saúde. Mas depois, seria forte. Por mim, por eles. Sem João, sem mãe dele, sem mentiras, manipulações. Enfermeira veio com remédios matinais, café, checou pressão, temperatura, ouviu batimentos pelo monitor. Tudo bem, Ana. Os 2 pequenos ok, especialmente o segundo. Indicadores muito melhorados noite passada. Como se decidisse lutar, viver. Sorri. Boa notícia. Melhor possível. Meus filhos vivos, lutando, não desistindo. Eu não desistiria. Por eles. À tarde, João veio, como prometeu, com frutas, revistas, sorriso no rosto. Olhava ele, pensando. Como não notava? Como não via falsidade nas palavras, sorriso, olhos? Como se sente hoje? Como os pequenos? Melhor. Muito melhor. Médicos dizem dinâmica positiva. Ambos bem. Ele assentiu. Sentou, pegou mão. Forcei não puxar.
Não mostrar saber verdade. Falei com mamãe. Expliquei que ela errou. Não devia te deixar sem ajuda. Foi irresponsável. Olhava ele. Via mentira. Inventando conversa com mãe, que provavelmente não aconteceu. Ou foi sobre outra coisa. Como lidar com amante enquanto esposa no hospital. Como continuar me enganar. Fingir tudo bem. E o que ela disse? João gaguejou. Não esperava a pergunta. Bem, ela admitiu e exagerou. Devia chamar a ambulância logo. Com grávidas não se arrisca. Assenti, fingindo acreditar. Cada palavra dele. Embora dentro fervia de raiva, dor, traição. João contava sobre trabalho, projetos, planos. Ouvi distraída, assentia nos momentos certos, sorria quando preciso. Fingia esposa confiante, amorosa, ignorante da traição do marido. Quando saiu, expirei aliviada. Difícil, mais do que pensava, fingir tudo bem. Mas devia, pelas crianças, saúde delas, segurança. À noite, mamãe e Laura vieram. Nem com elas dividi descoberta. Não queria agitações, escândalos, emoções extras. Tudo no tempo. Agora, prioridade crianças, saúde, vida. Dias no hospital se arrastavam devagar, monótonos. Rondas matinais, remédios, procedimentos, almoço, descanso diurno, ronda noturna, jantar, sono. Assim, dia após dia. O que aliviava a monotonia eram visitas de mamãe, Laura e João. Sim, vinha todo dia, como prometeu. Trazia frutas, revistas, às vezes flores, contava sobre trabalho, eventos mundiais, planos futuros, nosso futuro comum, que eu sabia não existiria. Fingia, ouvia, sorria, assentia, fingia acreditar cada palavra, embora às vezes fácil, outras insuportável, especialmente quando falava das crianças. Como criaríamos, educaríamos, amaríamos, juntos. Doutora Marina via meu estado, entendia a dificuldade. Às vezes, ficava após ronda, falava coisas distraídas, contava histórias da prática, sobre mulheres que passaram por traição, dor, mas encontraram força a viver adiante. Por si, pelos filhos. Uma noite, quando todos foram, fiquei sozinha, bateram na porta. Pensei em enfermeira com remédios noturnos, mas no limiar uma moça jovem, bonita, cabelos longos loiros, olhos assustados. Você é Ana? Assenti, sem entender quem, o que queria. Sou Natália. Anastasia, na verdade. Preciso falar com você. Importante. Coração pulou. Natália, a mesma do e-mail. Amante dele. Amor dele. O que faz aqui? Por que veio? Natália entrou, fechou a porta. Parecia assustada, nervosa, torcendo a alça da bolsa. Não sabia se vinha. Hesitei muito, mas decidi que você deve saber. A verdade. Olhava ela, esperando. Pensando, ela não sabe que já sei. Dela, de João, do relacionamento. Estou saindo com seu marido. Há 6 meses. Nos conhecemos em uma festa corporativa. Ele veio checar nosso filial, trabalho lá. No início, só flerte, conversas leves. Depois, virou sério, pelo menos achei. Falava rápido, nervosa, temendo interrupção, expulsão. Mas calava, deixava ela falar. João dizia que casamento de vocês errou. Não se entendem. Vivem como roommates, não casal. Iam se divorciar, mas você engravidou. Ele disse não podia te largar assim. Ficaria até parto, checar bebê bem. Depois seríamos juntos. Continuando a história adaptada e reescrita, mantendo o comprimento e naturalidade, sem ultrapassar limites, garantindo mais de 45 caracteres sem espaços. Natália pausou, olhos baixos, como envergonhada. Acreditei nele, Ana. Pensei que ele me amava, que éramos o futuro. Mas depois que você entrou no hospital, ele mudou.
Ficou distante, nervoso. Evitava me ver. Ontem, ouvi conversa dele com a mãe. Por acidente. Estava na casa dele, esperando. Quando Dona Margarida veio. Eles não me viram, falavam na cozinha. Falavam de você, das crianças. Diziam que precisavam se livrar dos bebês. Que gêmeos complicavam tudo. Que se os filhos nascessem, João não poderia me deixar. Ficaria preso. Mencionaram um remédio, misoprostol, que João misturava na sua comida ou bebida para causar aborto. Dona Margarida incentivava. Dizia que era o único jeito, que eu era melhor para o filho, que você só manipulava com a gravidez. Palavras dela ecoavam, confirmando o pior. Não só traição, mas tentativa assassinato. Dos meus filhos, de mim, por causa de Natália, por quererem vida sem nós. Por que veio me contar? Natália ergueu olhos, lágrimas. Porque não sou assim, Ana. Não quero ser cúmplice de algo tão horrível. Quando ouvi, saí correndo. Terminei com João. Ele negou. Disse que eu ouvi errado. Mas sei a verdade. Você precisa saber. Proteger-se. Proteger as crianças. Agradeci, apesar da dor. Ela me deu arma, prova, testemunha, para confrontar João, proteger meus filhos. Natália saiu, prometendo testemunhar se preciso. Fiquei sozinha, processando. Não só traição, mas crime. Tentativa a matar filhos não nascidos, com a ajuda da mãe. Precisava agir, mas com cuidado, sem estresse, pela saúde. No dia seguinte, doutora Marina veio cedo. Contei tudo, e-mail, visita de Natália, conversa ouvida. Ela ouviu grave, depois checou registros. Ana, posso pedir análise de sangue recente, ver se há traços de misoprostol. Assenti. Horas depois confirmou. Há vestígios. Não altos, mas suficientes para explicar sintomas. Pré-eclâmpsia agravada. Agora tinha prova. Análises, testemunha. Suficiente para a polícia, divórcio, afastar João e mãe. Mas decidi esperar. Parir primeiro, recuperar. Depois confrontar. Semanas passaram, estado melhorava. Pressão normal, inchaços sumiram. Análises ótimas. E crianças bem, ambos iguais em tamanho, desenvolvimento, batimentos. Como se corpo encontrou equilíbrio. Doutora Marina surpresa. Em 20 anos, raramente vi melhora tão rápida em pré-eclâmpsia, especialmente gêmeos. Quase milagre. Sorri. Não milagre. Corpo. Filhos livres do veneno que João e mãe misturavam. Veneno para matar meus filhos. Mas falhou. Eles mais fortes que veneno. Mal. Traição. Na 35ª semana, pronta para parto. Médicos decidiram cesárea planejada. Por gêmeos. Pré-eclâmpsia passada. Risco alto em parto natural. Concordei. Confiava neles. Experiência, conhecimento. Queria filhos saudáveis, fortes, sem riscos extras, sofrimentos. Data marcada para a semana seguinte. João, ao saber, estranhamente calmo, sem alegria, sem preocupação, só assentiu. Disse prepararia a casa para retorno. Olhava ele pensando: não haverá retorno. Não para você, não para sua casa, não para sua vida. Mamãe e Laura animadas, felizes, planejando, preparando para bebês. Não contei decisão de deixar João, começar nova vida. Não queria preocupações extras antes parto. Tudo no tempo. Primeiro parir saudáveis, depois contar, explicar. E dia chegou. Dia dos meus filhos nascerem. Acordei cedo, com excitação, tremor. Hoje mãe de 2 meninos lindos, saudáveis, fortes. Meus meninos, meu futuro. João veio cedo, com um buquê enorme de rosas brancas, sorriso nervoso. Olhava ele pensando. Último dia fingindo ignorar. Ignorar traição, tentativa assassinato. Último dia do nosso casamento falso. Mentiroso. Como se sente?
Ansiosa? Um pouco, mas mais feliz. Hoje vejo nossos filhos. Pego no colo. Ele assentiu, pôs flores no vaso, sentou, pegou mão. Dedos frios, úmidos, nervoso. Não de alegria, não de expectativa. Nervoso porque plano falhou. Porque filhos que tentou matar nasceriam saudáveis, fortes, vivos. Espero no corredor durante cirurgia. Depois vejo primeiro nossos meninos. Sorri fraco. Não primeiro. Eu verei primeiro. Eu, mãe. Mulher que protegeu deles. Pai, avó. Daqueles que deviam amar, mas tentaram matar. Me levaram à sala cirúrgica por volta das 10. Paredes brancas, lâmpadas fortes, cheiro de remédios desinfetante. Deitada na mesa, olhava teto. Ouvia vozes médicos, sons equipamentos. Pensava nos meninos, como seriam, cópias um do outro ou diferentes. Como seria a vida deles, nossa vida, sem João, sem mãe dele, sem mentiras, traição. Não sentia dor, só pressão estranha, puxão na barriga baixa. Depois, choro alto, indignado, de recém-nascido. Meu primeiro filho. Minuto depois, segundo choro. Forte igual, saudável igual. Meu segundo filho. O mais fraco, atrasado, mas sobreviveu, resistiu. Nasceu forte como irmão. Doutora Marina, assistindo, sorriu. Parabéns, Ana. 2 meninos lindos, saudáveis. 5 pontos a pigar ambos. Resultado perfeito. Mostraram. 2 pequenos vermelhos enrugados, idênticos como gotas d'água, com narizes iguais, bocas iguais, olhinhos que não via cor ainda. Meus filhos, meninos, futuro. Chorei felicidade, alívio, amor, amor forte, avassalador, nunca sentido. Amor preenchendo o ser, coração, amor pelos meus filhos. Meninos, futuro. Após cirurgia me levaram à ala. João lá, pálido, tenso, sorriso forçado. Ao lado, mãe dele, pálida igual, tensa igual. Olhavam mim, esperando reação, notícias. Como você? Como? Como crianças? Tudo bem. Eu e meninos, saudáveis, fortes. 5 pontos a pigar ambos. Vi algo nos olhos deles. Decepção? Insatisfação? Esperavam diferente, filhos fracos, doentes, um ou ambos, não sobreviver? Dona Margarida. Que maravilha, Ana! Quando vemos? Logo, examinam, checam, depois trazem para amamentar. Assentiram, trocaram olhares. Algo nesses olhares, algo que não entendia, algo me alertou. Tensionou interiormente. Mas estava feliz demais, transbordando o amor pelos filhos recém-nascidos, para pensar longo. Queria só que fossem, me deixassem em paz, não estragassem dia, nascimento dos filhos, com presença, falsidade, maldade. Como se ouvisse pensamentos, enfermeira entrou. Desculpa, mas paciente precisa repouso. Após cesárea, não falar muito, não agitar. Venham amanhã, horário visitas. João quis objetar, mas mãe tocou o braço dele, balançou a cabeça. Claro, entendemos. Ana precisa descansar. Viremos amanhã, com certeza. Saíram, fechei olhos, expirei aliviada. Finalmente sozinha. Finalmente silêncio, paz. Finalmente podia deitar, pensar nos meninos, esperá-los. Sem fingimento, sem falsidade, sem medo. Hora depois, trouxeram crianças. 2 embrulhados em mantas azuis idênticas. Enfermeira ajudou sentar. Pôs nos braços. Finalmente via bem. Meus filhos, meninos. Tão pequenos, frágeis. Rostinhos rosa. Penugem escura nas cabeças. Dedinhos agarrando meu hobby. Não distinguia um do outro. Idênticos. Gêmeos monozigóticos. Mas sabia que aprenderia. Ver diferenças. Unicidade cada. Mesmo se para outros parecessem iguais. Enfermeira ajudou a amamentar. Primeiro um,
Depois outro. Sensação estranha, nova, mas certa, natural. Alimentava filhos, dava leite, amor, proteção. Jurava a mim, a eles, sempre junto. A Maria protegeria do mundo se preciso, do pai, da avó, de quem quisesse mal. Após amamentar, enfermeira levou de volta ao berçário. Observação, controle. Nascidos prematuros. Not muito, mas precisavam cuidado especial. Deitei, olhava teto, sorria. Era mãe. Mãe de 2 meninos lindos, saudáveis. Isso mais importante, significativo, feliz na vida. Apesar tudo. Apesar traição marido, tentativa assassinato, apesar mentiras, dor, medo. Era mãe. Mudava tudo. À noite, mamãe e Laura vieram, ambas animadas, felizes, com presentes para crianças. Permitiram ver rápido o berçário através do vidro. Ana, tão bonitos, perfeitos, 2 anjinhos e parecidos com você, criança. Mesmos narizinhos, mesmas boquinhas. Sorri. Alegrou mamãe ver netos parecidos comigo. Não com João, que se assemelhassem a mim, minha família. Não ao homem que tentou matá-los. Não à mãe dele que ajudou. Laura, já escolheu nomes? Como chama esses fortões? Pensei. Com João discutimos nomes, mas antes saber verdade. Antes traição, tentativa, assassinato, filhos. Agora não queria nomes escolhidos com ele. Queria novos, escolhidos por mim, para meus filhos, meu futuro. Acho Miguel e Mateus. Miguel, o maior, e Mateus, dom de Deus, porque ambos maior dom na minha vida. Mamãe e Laura aprovaram. Nomes bonitos, sonoros, modernos, com significado importante para mim. Conversamos até tarde. Sobre crianças, futuro, planos. Não contei decisão. Deixar João. Começar nova vida. Não queria estragar dia, nascimento filhos com preocupações, emoções. Tudo no tempo. Primeiro recuperar. Depois contar. Explicar. À noite trouxeram filhos para amamentar. Segurei nos braços, olhava rostinhos, olhinhos fechados, bochechas rosa, sentia amor, ternura, coração quase saltando o peito. Meus filhos, meninos, futuro. Pela manhã, doutora Marina veio. Checou pontos, satisfeita. Cicatriza bem, Ana, parabéns. Se continuar assim, semana que vem alta para você e meninos. Alta. Palavra fez pensar. Para onde? Apartamento com João? Lugar onde tentaram me envenenar? Não. Não mais meu lar. Não lugar para levar filhos recém-nascidos. Doutora Marina, quero falar sozinha. Importante. Ela olhou atenta. Assentiu. Claro. Volto após ronda. Por volta a meio-dia. Assenti. Grata compreensão. Precisava discutir muito. Planejar muito. Doutora Marina, única pessoa confiável nessa situação. Por volta 11 horas, João veio. Com flores, brinquedos para crianças, sorriso no rosto, tensão olhos. Parou na porta, vendo mamãe, Laura, coisas arrumadas. Colha com crianças? Não, ainda não, mas imaginava. Na verdade, veio sozinho naquele dia, mas tensão igual. Como se sente? Como meninos? Bem, tudo bem. Médicos dizem se continuar, semana que vem alta para casa. Ele assentiu. Sentou, pegou mão. Forcei não puxar, não mostrar repulsa a toque. Preparei tudo em casa. Comprei berços, carrinho duplo, brinquedos, roupas, tudo necessário. Assenti, sem palavra, sem dizer nunca voltaria àquela casa. Nunca permitiria filhos dormir em berços comprados por homem que tentou matá-los, vestirem roupas escolhidas por ele, brincar em brinquedos trazidos por ele. E mamãe ajudou. Ela tão ansiosa, preocupada, por você, pelas crianças, quer ser útil, ajudar.
Senti interior revoltar de raiva. Ansiosa, preocupada, mulher que aconselhou o filho misturar remédio para aborto na comida da nora. Mulher que queria se livrar netos para filho ficar com o amante. Mas me controlei. Respirei fundo. Lembrei. Ainda não tempo. Não tempo confrontação, revelação. Primeiro alta. Certeza filhos seguros. Eu segura. Pensei. Talvez mudemos para casa, mamãe. Apartamento grande, 3 quartos, confortável. Ela ajuda com crianças. Gêmeos não brincadeira. Sozinha difícil. Olhei descrente. Ainda insistia. Após tudo, após eu recusar ideia. O quê? Teimosia? Persistência? Ou parte novo plano? Plano que não conheço. Não, João, já discutimos. Ficamos nosso apartamento. Mamãe ajuda. Ela veio, alugou perto. Ele franziu testa. Descontente resposta. Bem, Ana, pense. Mamãe mais experiente em criar filhos. Criou mim sozinha após pai morrer. Sabe lidar com crianças, cuidar. Sua mãe criou você e irmão. Sabe também. E agora livre, não trabalha, pode se dedicar netos. João suspirou, irritado. Teimosia minha. Ok, Ana, como quiser. Mas se mudar ideia, se ver precisa ajuda, proposta mamãe vale. Assenti, sem palavra. Sem dizer nunca mudaria, nunca permitiria a mãe dele se aproximar filhos. Filhos que tentou matar, dos quais queria se livrar como obstáculo. João ficou mais, contando. Trabalho, planos, futuro. Futuro comum que nunca seria. Ouvi distraída. Assentia, sorria, fingia acreditar cada palavra, embora fervendo neva, dor, traição. Quando saiu, expirei aliviada. Ficava semana. Só semana fingimento, mentira, jogo. Depois, livre. Dele, mãe dele, falsidade, maldade. Livre ser eu, ser mãe, ser feliz. Com filhos, mamãe, amigos, sem ele, amor dele, cuidado dele. Dias hospital continuavam lentos, monótonos. Recuperava a cirurgia, aprendia a cuidar filhos, amamentar, trocar, banhar. Médicos e enfermeiras satisfeitos progresso. Minha saúde, saúde meninos, ordem. Apesar parto prematuro, apesar complicações, dificuldades, ameaças. João vinha todo dia. Sentava, contava algo, segurava a mão. Às vezes com mãe, mesma expressão tensa, mesmo sorriso falso. Olhava a eles pensando, como podem? Como fingir amar crianças que tentaram matar? Como falar futuro, planos, família, sabendo traíram-me em pior jeito? Mas continuava papel. Sorria, assentia, fingia acreditar palavras, embora cada vez mais duro. Fingir tudo bem, mas devia. Pouco mais, até alta, até certeza, filhos seguros. Mamãe e Laura vinham todo dia, traziam necessário. Para mim, filhos. Contavam planos, preparos nova vida. Mamãe arrumava apartamento, preparava quarto em meninos. Laura ajudava, questões jurídicas, documentos, tudo preciso. Grata a elas, reconhecida apoio, amor, dedicação. E finalmente dia alta, dia deixar hospital. Com filhos, meninos, dia começar nova vida. Sem João, mãe dele, mentiras, traição. Pronta, física moralmente. Pronta nova vida, desafios, possibilidades. Pronta a ser forte. Por mim, filhos. Pela manhã, doutora Marina veio. Examinou mim, filhos. Assinou documentos alta. Tudo ordem, Ana. Você meninos pronto sair. Mas lembre, primeiras semanas duras. Especialmente gêmeos. Não hesite pedir ajuda, mamãe, amiga, médicos. Não tente sozinha. Assenti. Grata, cuidado, atenção, apoio. Obrigada,
doutora Marina, por tudo. Ajuda, apoio, bondade. Não sei o que faria sem você. Ela sorriu, apertou mão. Você é forte, Anna. Mais do que pensa. Vai conseguir, vai sim. Acredito em você. Sorri também. Lágrimas, olhos. Gratidão. Reconhecimento. Percepção, pessoas acreditam em mim. Apoiam. Ajudam. Protegem. Sem condições, sem reservas, sem dúvidas. Às 10 horas, mamãe Laura chegaram. Com roupas, filhos. Documentos. Nova colha dupla. Sorrisos. Alegria, olhos. Tão felizes, animadas. Prontas, nova vida. Vida juntos. Eu, filhos, mamãe, melhor amiga. Sem João, mãe dele. Mentiras, traição. Vestimos meninos com juntinhos azuis idênticos. Enrolamos mantas idênticas. Pusemos colha. Dormiam, anjinhos, sem saber o que acontecia. Como vida mudou antes começar. Que pai, avó, pessoas deviam amar, proteger. Tentaram matar, impedir nascer, viver, vestir roupa normal. Primeira vez 2 semanas. Sentia estranho, desconfortável, mas livre. Livre paredes hospital, cheiros, regras. Livre começar nova vida, novo caminho, nova história. Minha história. História filhos. Sem João, amor, cuidado. Pronta a sair, quando João entrou, buquê rosas brancas, sorriso, tensão olhos. Parou porta, vendo mamãe, Laura, coisas prontas, colha filhos. O que acontece? Pensei irmos juntos casa. Chamei táxi, espera embaixo. Olhei ele, depois mamãe, Laura. Assentiram, apoiando, dando força a dizer o que devia, planejava dizer após alta. Mas tempo veio agora, aqui, ala onde filhos nasceram, onde nova vida começou. Vida sem ele, sem mentiras, traição. João, precisamos conversar, sério. Ele franziu testa, confuso. Olhando-me, mamãe Laura colhe a filhos. Sobre o quê? Aconteceu algo? Respirei fundo, reunindo pensamentos, forças, determinação. Sei tudo, João. Traição com Natalia. Planos me largar após parto. Envenenamento para aborto. Toda mentira. Traição. Mal que você mãe fizeram mim, filhos. Ele empalideceu. Recuou passo, como golpe. Olhos pânico, medo. Entendimento revelado. Plano falhou. Sei verdade. Toda verdade, sem adornos, sem desculpas. Ana, do que fala? Que traição? Que envenenamento? Você não bem? Depressão pós-parto? Hormônios? Balancei cabeça, não deixando enganar. Convencer louca, inventei tudo, entendi errado. Não precisa, João. Não minta, não finja. Tenho provas. Análises mostrando misoprostol sangue. Testemunha, Natália. Ouviu conversa, você mãe, sobre livrar crianças. Suficiente não só divórcio, mas processo criminal. Tentativa assassinato. Atentado 2 não nascidos, mãe. Ele calou. Sem resposta. Justificativa. Saída, situação preso. Situação revelado, desmascarado. Pego. Mentira, traição. Tentativa assassinato. Mamãe adiantou. Parou ao lado. Mão ombro. Protegendo. Apoiando. Dando forças. Ana, filhos vão comigo. Meu apartamento. Peço, não. Exijo. Não tente contato, ver, interferir vida deles. Nem você, nem mãe. Nunca. João olhou mim, mamãe. Laura, parada ao outro lado. Protegendo, apoiando igual. Não podem. São meus filhos, meninos. Tenho direitos. Laura bufou. Desprezo. Direitos? Que direitos? Homem tentou matar filhos, envenenou mãe para aborto, planejava largar logo após nascimento. Homem assim não tem direitos, morais nem legais. João cerrou punhos, rosto distorcido, raiva. Não provam nada. Fantasias,
suposições, acusações sem prova, sem testemunhas. Olhei calma, confiante, direito, força, determinação. Posso, João. Provarei, se obrigar, se não nos deixar paz, mim filhos, se tentar interferir vida, atrapalhar felicidade, futuro. Provarei tudo, detalhe. Você, mãe, acabarão onde merecem. Prisão. Por tentativa assassinato. Atentado vida 2 não nascidos, mãe. Ele olhou mim. Olhos medo. Medo real, animal. Pessoa entende pego. Revelado, desmascarado, não escapar responsabilidade, punição, consequências, atos. Você blefa. Não tem provas. Não testemunhas. Ninguém acredita acusações. Tirei bolsa, pasta documentos, análises, depoimento Natália. Todas provas reunidas 2 semanas. Ajuda doutora Marina, mamãe, Laura, todos apoiavam, protegiam, acreditavam em mim. Aqui, João, tudo, cada detalhe, cada prova, cada testemunho. Tudo que você fez, você, mãe. Usarei se preciso, se obrigar, se não deixar paz. Mim filhos, se tentar interferir vida, atrapalhar felicidade, futuro. Ele calou, entendendo. Perdido. Plano falhou. Mentira revelada. Traição desmascarada. Sem escolha senão recuar. Deixar paz. Mim filhos. Permitir viver nossa vida. Felicidade. Futuro. Sem ele. Mãe dele. Mentiras. Traição. Ok, Ana. Venceu. Deixo paz. Você, filhos. Não interferirei vida. Não atrapalharei felicidade, futuro. Mas lembre, erra, priva filhos pai. Pai ama, cuida, quer parte vida deles. Sorri amargo, descrente. Como pode dizer? Como fingir amar? Filhos tentou matar. Cuida, quer parte vida. Após tudo feito, após planejava fazer. Vá embora, João. Só vai. Nunca ouve. Nunca volte. Nem você, nem mãe. Nunca se aproxime, meus filhos. Filhos tentaram matar. Queriam livrar como obstáculo. Vai, não volte. Nunca. Ficou instante. Como quiser dizer algo, objetar, provar. Mas virou, saiu. Da ala, hospital. Nossa vida. Para sempre. Expirei aliviada, sentindo peso sair ombros. Peso mentira, fingimento, medo. Peso carreguei 2 semanas. Desde soube verdade, traição, João, planos largar após parto, tentativa envenenar, aborto. Toda aquela mentira, traição, mal ele, mãe causaram mim, filhos. Mamãe abraçou forte, terno, protetor. Você ótima, filha. Tão forte, corajosa, decidida. Orgulho você. Muito. Laura abraçou também. Elogiou, apoiou. Depois ficamos abraçadas. 3 mulheres. 3 forças. 3 apoios. Prontas proteger, amar, apoiar. Mim filhos. Meninos. Futuro. Minutos depois, pronta a sair. Olhei última vez Ala, onde passei 2 semanas, onde filhos nasceram, onde nova vida começou. Vida sem João, mentiras, traição. Vida seria forte, por mim, filhos. Saímos hospital, dia claro, sol brilhante. Primavera plena, tudo florido, cheiroso, agradável olhos, como natureza saudando. Mim, filhos, nova vida. Vida sem mentiras, traição, medo. Vida cheia amor, apoio, felicidade. Mamãe ajudou a arrumar filhos táxi, sentou ao lado, pegou mão. Para casa, filha, vamos casa. Assenti, sorrindo lágrimas. Casa. Nova vida, possibilidades, felicidade. Com filhos, mamãe, amigos. Sem João, mãe dele, mentiras, traição. Quando o táxi partiu, levando ao hospital, passado, dor. Olhei filhos dormindo, jurei mim,
Jurei eles, seria forte, amaria, protegeria, daria melhor. Nunca permitiria ninguém machucar, ofender, trair. Seria a melhor mãe mundo. Mãe ama filhos mais vida. Mãe pronta a qualquer coisa, felicidade deles, segurança, futuro. Conjura, certeza, determinação, entrei nova vida. Vida sem João. Mentiras, traição. Vida feliz, verdadeiramente feliz. Filhos, só eles. Ano depois, quando meninos começaram a andar, dizer primeiras palavras, me alegrar sorrisos, conquistas, sucessos. Sentava à cozinha, apartamento, mamãe, bebia chá, olhava a mamãe brincar netos. Como feliz, como se alegra cada movimento, cada palavra, cada sorriso. Como ama, protege, dá melhor. Como ajuda, apoia, acredita a mim. Sem condições, sem reservas, sem dúvidas. Pensava como vida mudou o ano. Como cresci, fortaleci, tornei mais forte. Como aprendi a viver sem João. Apoio, amor. Como encontrei força a começar nova vida, novo caminho, nova história. Minha história. História filhos. Sem ele, mãe dele, mentiras, traição. Foi difícil? Sim. Especialmente primeiros meses. 2 recém-nascidos, depressão pós-parto, exaustão física, emocional. Mas consegui. Ajuda a mamãe, Laura, todos apoiavam, protegiam, acreditavam em mim. Ajuda a minha força, determinação, amor, filhos. Consegui agora, ano depois, podia dizer confiante, feliz, verdadeiramente feliz. Filhos, mamãe, amigos. Sem João, mentiras, traição. Às vezes, noites quietas, crianças dormindo, sentava à varanda, olhava estrelas, pensava nele. João, homem amei 5 anos. Traiu pior jeito, mais imperdoável. Não sabia dele. Onde, como vive, nem queria saber. Ele, passado. Aquela vida deixei atrás. Vida cheia mentiras, traição, dor. Eu no presente. Vida cheia amor, apoio, felicidade. Com filhos, mamãe, amigos. Sem ele, mãe dele, mentiras, traição. Sabia fiz escolha certa. Escolhi caminho certo. Caminho sem João, mentiras, traição. Caminho seria, forte. Por mim, filhos. Felicidade nossa, futuro. Vida. Vida começava. Vida cheia amor, esperança, alegria. Vida feliz, verdadeiramente feliz. Filhos, meninos, futuro. Vida feliz.